Abre a tua Bíblia em Hebreus capítulo 5, verso 11. Queria falar hoje sobre crescendo para o alimento sólido. Eu não vou falar nesse tema aí, né? Vou falar crescendo para o alimento sólido, mudar um pouquinho o tema. Estou lendo o livro de Hebreus e me deparei novamente com esse texto. Comecei a fazer algumas anotações ali, né? Vou ler na NVI, que diz o seguinte, Hebreus 5, verso 11: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Diga comigo, lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Sabe, meus irmãos, o crescimento, ele é uma expectativa de Deus para todos aqueles que o seguem. Deus espera que nós cresçamos. Aliás, isso é algo natural, né? Bebê nasce e nós esperamos o quê? Que ele se desenvolva, que ele cresça e que ele amadureça. Nós estamos acompanhando a pequena Cecília, né? Minha sobrinha, lá no Canadá, mas pelas videochamadas acompanhamos ela, e pequenininha, está tomando o leitinho e está crescendo aos poucos, e o que nós esperamos é que ela se desenvolva, que ela cresça, que ela aumente em tamanho, aumente as suas capacidades cognitivas. Isso é natural. Ao mesmo tempo, e não seria diferente no mundo espiritual, Deus espera de nós crescimento. Essa é a expectativa de Deus para todos aqueles que caminham com Jesus. A vida cristã é algo dinâmico. Em nenhum momento, nunca foi a ideia de Deus que a vida cristã fosse algo estático, que você parasse em um mesmo lugar e ali ficasse o resto da vida. Não, em nenhum momento nós vemos isso. Ao contrário, a vida cristã, ela é dinâmica. Nós vamos tendo experiências com Deus, aprendendo, tendo percepção, aprendendo discernimento espiritual, e nós vamos nos desenvolvendo. Amém ou não? Mas o escritor aos Hebreus, ele diz: vocês se tornaram lentos para aprender. Vocês se tornaram lentos para aprender. Significa que Deus quer formar em nós um coração ensinável, atento, maduro diante das coisas do reino de Deus. Não só isso, mas nesse texto fica claro que o tempo é um fator importante, porque ele diz, embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês, novamente, os princípios elementares da palavra de Deus. Isso significa que depois de certo tempo, Deus esperava, e os irmãos mais velhos também, que esses irmãos tivessem se desenvolvido melhor. O tempo é um fator aqui importante. Já havia passado tempo suficiente para que eles fossem mestres, mas mesmo tendo decorrido esse tempo, não houve desenvolvimento. Então eu volto a dizer, existe uma expectativa no céu pelo nosso desenvolvimento. Deus não apenas nos salva, mas Ele nos forma, nos educa e nos conduz a uma fé mais profunda. A ideia de Deus não é apenas salvar você, mas desenvolver você.
transformar você, a mim também, transformar-nos e nos fazer mais parecidos com Jesus. Então, existe uma expectativa do céu pelo nosso crescimento. Diga aí para quem está do teu lado, existe uma expectativa do céu pelo teu crescimento. O céu espera que você se desenvolva. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Alguns estudiosos, um deles, João Calvino, conhecido, né? Ele entende que o problema não está na palavra, como se ela fosse obscura demais ou difícil demais, né? Mas em nós, a luz da palavra fica diminuída por causa da nossa lentidão e preguiça espiritual. Para Calvino, esse texto que lemos, é uma repreensão forte. Depois de certo tempo, o crescimento deveria corresponder ao tempo recebido. E todo crente deveria repartir com outros aquilo que já aprendeu. Ele também liga maturidade ao discernimento pela palavra, dizendo que sem exercitar nossas faculdades na Escritura, ficamos sem critério espiritual. Um outro estudioso, Matthew Henry, destaca que ouvintes lentos tornam a pregação do Evangelho mais difícil. Significa que o povo de Deus que não se desenvolve está dando trabalho para o pastor. Não está desenvolvendo, torna a pregação do Evangelho mais difícil para ele. Muito se espera de quem muito recebeu. Muito se espera de quem muito recebeu. Ser inexperiente na palavra da justiça revela falta de vivência real nas coisas do Evangelho. Ser inexperiente na palavra da justiça, na palavra de Deus, revela uma falta de prática real na palavra de Deus. Tem um livro aí de um cara legal que fala disso daí, tá? Ele vê maturidade como experiência espiritual, o gosto, um senso interno da bondade, graça e amor de Deus em Cristo. Já David Guzik, de tradição carismática, afirma que lentos para ouvir não é problema de ouvido, é problema de coração. Quando a palavra começa a parecer sem vida para o crente, isso é um sinal de alerta. Está lendo a Bíblia, mas parece que já não extrai grande coisa. É um sinal de alerta. Ele também diz que todo cristão, em algum sentido, deve se tornar mestre. Não necessariamente ocupando um cargo, mas sendo capaz de discipular outros. Então, quando o texto fala, embora o tempo decorrido vocês deveriam ser mestres, aqui não está falando de um ministério, de alguém que é um mestre, como um pastor ou um evangelista, mas todo cristão deveria ser mestre versado na palavra, a ponto de ensinar alguém aquilo que aprendeu. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Para Guzik, o alimento sólido inclui compreender melhor Cristo e Melquisedeque, que é o assunto da carta. Se você ler em casa depois do capítulo 5, vai perceber que ele está falando, por exemplo, temos coisas difíceis de explicar sobre esse assunto. Que assunto? Era Cristo e Melquisedeque. E o discernimento é treinado pelo uso constante da palavra. Então, meus irmãos, fica claro que é vontade de Deus o desenvolvimento de todo crente. Aliás, um desafio do pastor, eu orava sobre isso hoje à tarde. O meu maior desafio ouvir aqui em cima e pregar para vocês é saber que todos vocês e muitos de vocês estão em fases diferentes da vida cristã. Eu estou falando talvez para pessoas que estão chegando ao Evangelho, estão tentando entender o que eu estou falando. E eu também estou falando a irmãos que já estão há muitos anos na fé. E se nós focamos apenas em quem está chegando, derramando o leitinho espiritual, que é importante, aqueles que já estão há muitos anos na fé começam a sentir fome por algo mais profundo. Mas se eu venho aqui e eu só falo de coisas profundas, quem está chegando fica perdido. Então a nossa preocupação como pastores é conseguir alimentar todo o rebanho, desde quem está chegando até quem já está há muito tempo na fé. Eu orava sobre isso hoje à tarde. É um desafio, você pregar uma palavra
falando de crescimento, mas conseguir chegar em todos. E aí eu conto com o trabalho do Espírito Santo. Então deixa eu dizer algo para você. O céu espera de cada um de nós, independente da fase. Você está 6 meses na fé, 1 ano, 15 anos, 30 anos, 50 anos, não importa. Não importa quanto tempo você está na fé, o céu espera o teu crescimento. O céu espera o teu desenvolvimento. Amém ou não? Então, Deus espera que nós sejamos bons alunos e não lentos para aprender. Deus espera de você, espera de mim, que nós sejamos aqueles alunos que estão na sala de aula prestando atenção no que o professor está dizendo. E o professor chama-se Espírito Santo. E ele está lecionando uma aula que já está num livro e que já foi escrito, contando a história do Senhor Jesus. Ele espera que nós sejamos alunos aplicados e não a turma do fundão. Eu não vou nem perguntar quem era aqui a turma do fundão no colégio, né? Para não envergonhar ninguém aí, né? Talvez na escola, né, a gente não foi os melhores alunos aqui, não fomos os melhores alunos, mas na escola de Deus, Ele espera que nós sejamos aplicados e não lentos para aprender. Amém ou não? Então, seguir a Cristo não é apenas sentir, cantar, participar do culto e se emocionar. Tudo isso é legal, tudo isso faz parte, mas não é só isso. É também ser ensinado por Jesus, é ser discipulado por Ele. O reino de Deus, ele tem uma escola, e nós precisamos entrar nessa escola e aprender, crescer em entendimento, crescer em obediência, crescer em discernimento. Amém ou não? Então, quando o texto fala de lentidão, não está falando de uma dificuldade intelectual, né? Não está falando de alguém que não consegue se desenvolver porque tem problemas intelectuais. Não, aqui está falando de uma resistência espiritual. Aqui está falando de alguém que se tornou lento porque tem preguiça de se desenvolver espiritualmente, porque prefere ser alimentado na boquinha pelo pastor, porque prefere vir ao culto e não quer se envolver demais. Eu volto a dizer, você só está esquecendo que o céu tem uma expectativa a respeito do teu crescimento. Eu também acho que depois de tudo aquilo que Jesus fez por nós, o mínimo que podemos fazer, ainda que não pague o que Ele fez, mas é dar toda a nossa vida e todo o nosso esforço e toda a nossa dedicação por aquilo que Ele nos pede. Eu não tenho o direito de ser um crente lento para aprender. Eu tenho uma responsabilidade com o Senhor de me desenvolver. Amém? Então, aqui fala de resistência espiritual. Nós podemos ouvir mensagens, participar de cultos, mas ainda assim permanecer lentos para aprender, porque é algo no coração, né? É o coração que não se rende ao ensino de Deus. E a maturidade, ela começa quando nós deixamos de apenas ouvir a palavra e permitimos que ela nos confronte, nos corrija e nos conduza. Essa semana nós falamos sobre humildade. É necessário humildade diante da palavra de Deus para que o Senhor possa operar em nós aquilo que Ele quer operar em nós. Humildade é indispensável se você quiser crescer. Depois de 32 anos de fé, eu tenho que reconhecer, Senhor, eu não sei tudo. E aliás, quem é que sabe tudo? Senhor, eu preciso continuar aprendendo. Como ser humano, nós temos essa tendência de acreditar que nós somos o dono da verdade. Todos os assuntos nós queremos saber, nós queremos dizer. Eu fui orar também sobre isso. Deus, eu estou ficando chato, tudo eu quero saber, eu tenho que parar com isso. Eu não sei tudo, eu não preciso saber tudo. Eu só quero curtir, eu quero estar com as pessoas, eu quero curtir a vida com o Senhor, eu quero continuar aprendendo contigo.
Nós precisamos dessa humildade diante da palavra de Deus. Se você for humilde diante da Escritura, depois de 50 anos lendo a Bíblia, o Espírito Santo vai continuar falando contigo. Mas se você acha que não, eu já sei, eu já conheço, estanca a fonte para você. Então é necessária essa humildade. Algumas pessoas escolhem apenas as coisas que preferem na Bíblia, e aí não amadurecem. O verdadeiro discípulo, ele diante do Senhor, da palavra, ele diz: Senhor, ensina-me, me corrige, forma em mim o caráter de Cristo. Tenha essa humildade. Eu gosto do texto lá de 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, na parte B do texto, diz: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. É necessária esta humildade para continuarmos crescendo, amém ou não? Agora, nós precisamos colocar bem os fundamentos para crescermos. Por que existem fundamentos? E se você continua na sequência do texto, que lemos lá em Hebreus 5, no capítulo 6, ele diz: portanto, deixemos os ensinos elementares. Ensinos elementares são fundamentos, são bases. O ensino elementar é o básico, é o fundamento, é o início. E por que a nossa fé em Cristo, ela precisa de fundamentos? Porque nós não estamos seguindo uma fé que nasceu agora. Nós estamos seguindo uma fé que ela é milenar, ela é apostólica, bíblica, ela é enraizada na revelação da palavra, transmitida ao povo de Deus ao longo de gerações. Nós falamos de Cristo que morreu há mais de 2000 anos. A nossa fé não nasceu ontem, ela tem fundamento, amém ou não? Em Efésios 2, versículo 20, diz que nós estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Pedra angular é a pedra fundamental em uma construção, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. E por que é importante falar disso? Quando falamos de crescimento, porque, irmãos, hoje existe um perigo real, que é a secularização da fé. As pessoas dizem assim: legal, eu gosto de Deus, eu gosto de Jesus, eu gosto do Espírito Santo, eu simpatizo com o cristianismo, só que eu vou seguir a Deus do meu jeito. Eu vou seguir a Deus do jeito que eu gosto. Mas eu faço uma pergunta para você: nós temos esse direito diante de Deus? Hoje, para os mais jovens, virou moda, né? Ir no culto. Não, eu vou no culto mais cedo, para que eu possa depois curtir meu domingão. Quero ir lá, acabar logo, me livrar, alguns dizem, né? Para depois curtir meu domingão. E nada contra você se organizar, não há problema. Daqui a pouco tem que trabalhar muito cedo na segunda-feira, fica melhor vir de manhã, está tudo certo. Só dá uma sondada no coração para ver se nós não estamos vivendo a fé a partir de um entendimento em que eu moldo o Evangelho às minhas decisões e às minhas escolhas e o que eu quero fazer. E se o Senhor te pedisse: vai no culto da noite, eu quero que tu vá de noite para o culto. Ah não, Senhor, daí tu me estragou meu domingo, daí tu acabou o meu dia. E se o Senhor nos pedisse isso, por exemplo? Aliás, eu aprendi que tudo que vivemos e fazemos deve ser por um propósito.
não fazer por fazer. Eu devo fazer com um propósito. E este é um ponto. Hoje existe esse perigo de uma secularização da fé. Todo mundo hoje diz que é crente. Eu brinco usando o exemplo dos jogadores de futebol. É 100% Jesus. Antes do jogo é: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Mas daí no jogo ele dá-lhe um bico no outro, para a glória de Deus, né? A voadora no pescoço, para a glória de Deus. Fala tudo quanto é nome, tudo que é bandalheira, manda todo mundo longe, para a glória de Deus, porque depois ele está lá. Aí faz o gol, levanta as mãos para o céu, pá, né? Ajoelha, levanta a mão para o céu, e Jesus e tal. Mas daí sai dali, vai festejar, toma umas 4 ou 5, né? Mulherada, uma vida totalmente desregulada, com que isso é ser crente? Eu não estou, obviamente, aqui colocando todos os jogadores. Tem jogador que é crente e o cara é crente de verdade. Amém? Tem pessoas conhecidas hoje na internet, artistas que são crentes, e você olha a vida deles e você percebe, cara, o cara é crente de verdade. E glória a Deus por isso. Amém? Agora, hoje existe esse perigo da secularização da fé. As pessoas decidem: eu vou congregar em casa. Eu sou crente virtual, então eu congrego em casa. O pessoal que está junto com a gente no online, bênção, glória a Deus por vocês. Mas não deixem de participar de reuniões presenciais. Não deixem de congregar, de estarem juntos, sempre que possível. Eu sei que daqui a pouco você não pode estar sempre nos cultos, né? Mas escolha o culto que você consegue estar, participe. Eu quero te incentivar nisso. Isso vai te impulsionar ao crescimento no reino de Deus, amém? Então, eu não posso encaixar Jesus em uma experiência moldada ao meu gosto pessoal. Eu não escolho que tipo de cristianismo me agrada. Hoje a sociedade quer moldar o evangelho, então eles inventaram igrejas que aí permitem determinados pecados, coisas que a Bíblia diz que é pecado, mas que a sociedade não quer que seja pecado, então eles pegaram e amoldaram ao seu desejo, né? Eu digo assim, óbvio, eu quero que todos se tornem crentes, eu quero que todos sejam cristãos, mas a sociedade tem que aprender uma coisa: se você olha para a Bíblia e você não quer viver o que a Bíblia está ensinando, então não seja cristão, mas não tente mudar a Bíblia, se converta a ela, mude você, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Que aí ninguém fala, né? Ninguém fala. Qual é o resultado de quando você obedece a Deus e se sujeita à sua palavra? Vida com abundância e vida eterna. Deus vai te abençoar. É só provar. Prova e vê. Amém ou não? Agora nós não podemos amoldar Cristo, né, as nossas vontades. Nós precisamos nos submeter. E a submissão a Cristo, a submissão à sua palavra mostra maturidade, mostra crescimento. Então a pergunta é: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que a tua palavra exige de mim? Não é o evangelho que deve autenticar as nossas vontades. Ele existe para nos salvar, nos transformar e nos conformar à imagem de Cristo. Amém ou não? Então, quando o texto também fala sobre o leite, estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Presta atenção em algo: o leite espiritual, Pedro também cita isso, que existe um leite espiritual genuíno, não falsificado. Esse leite espiritual, ele é importante, não é algo que nós devemos desprezar. Só que o leite representa o começo da caminhada. O leite representa o início. Ele é legítimo, ele é necessário e ele é precioso. Amém ou não? Ninguém começa a vida cristã comendo alimento sólido. Não é natural você pegar um bebê e dar um churrasco para ele, né? Come aí.
A picanha é bem gorda. Não é normal você fazer isso. Todos começam tomando o leite. Todos precisam passar pelas primeiras descobertas, pelos primeiros passos, pelas primeiras experiências com Deus, por verdades simples que iluminam o nosso coração e nos fazem então perceber como é a vida real com Deus, como é caminhar com Deus. Então, esse início, ele não deve ser desprezado. É bonito, né? Essa fase inicial, a oração, aprender a orar, aprender a ler a palavra, aprender a ter comunhão com Deus, aprender o que é a presença de Deus, aprender sobre o perdão, sobre a alegria da salvação. Esse não é o problema. O problema é depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos, e você continua tomando o leite. Você continua tomando leitinho. Deus está nos chamando para crescer. Diga aí para quem está do teu lado: Deus está te chamando para crescer. E um perigo que existe é, quando alguém fica preso nessa fase inicial, é rapidinho para ficar religioso. Rapidinho. Porque quando você acha que a fé é simplesmente, poxa, fui salvo, saí do mundão, agora eu sou crente, aí eu vou no culto, aí eu leio a Bíblia, aí eu faço uma oração rápida aqui para poder me livrar e fazer minhas coisas. É rapidinho para você ficar um religioso e esquecer o que é realmente andar com Deus. Aliás, a religiosidade é viver apenas de estímulos. Desce fogo aí, pastor. Desce o fogo. Depende sempre de algo externo para poder estar firme. E resiste a todo o ensino, né, mais profundo, que nos leva a um lugar de renúncia e de responsabilidade. Só que deixa eu dizer para você, a profundidade em Deus é o caminho natural para quem está vivendo o processo como discípulo de Jesus. A profundidade em Deus é um caminho natural quando você é um discípulo verdadeiro de Jesus. É aprofundar, é ir mais fundo. Amém ou não? Então, com o passar do tempo, a vida cristã deixa de ser marcada apenas por emoções imediatas e passa agora a envolver obediência, discernimento, fidelidade, amor a Deus mesmo em meio a dificuldades e atribulações, constância espiritual, né? Isso fala maturidade, fala de maturidade. Às vezes a gente vive uma gangorra espiritual, uma montanha russa de emoções, né? Na segunda começa alto, na terça já fica mais ou menos, na quarta já está no vale, na quinta está no chão já se arrastando na fé, né? Para chegar no domingo. Até quando a gente vai viver assim de altos e baixos? A vida é difícil, tem tribulações, tem dificuldades. Nós não podemos ser crentes de emoções. Nós não podemos ser crentes conduzidos e guiados pelas nossas emoções. Eu sei, tem dias que a gente está feliz, tem dias que a gente está triste, tem dias que a gente está mais animado, tem dias que a gente está cansado. É natural. O que não pode é a nossa fé ser conduzida por essas emoções. Quem está entendendo aí pode dizer amém? Então, quando você começa a amadurecer em Deus, você se torna mais constante e ascendente. Você vai crescendo dia após dia, na fé, na graça e no amor a Deus. Amém ou não? Então, o alimento sólido, diz o texto, versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, diga comigo, constante, é um exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, o alimento sólido é aquilo que Deus quer nos dar à medida que crescemos, que nos tornamos adultos.
É como a criança que está mudando de fase e agora já está recebendo um alimento sólido. Por quê? Porque o seu corpo está preparado. A sua biologia está preparada para receber agora um alimento sólido. Significa que tem algo que você e eu fazemos para esse crescimento. Nós nos preparamos para receber um alimento sólido. Quem está entendendo pode dizer amém. Então, maturidade não é saber falar difícil sobre Deus, usar palavras do grego, do hebraico, do aramaico. Isso aí não é maturidade. Às vezes até, dependendo de como é dito, revela mais imaturidade do que maturidade. Mas a pessoa quer demonstrar algo para as pessoas, algum tipo de intelectualidade, de conhecimento. Isso aí não faz diferença nenhuma diante de Deus. Nós temos que ser quem nós somos diante de Deus, simples, em humildade e amando uns aos outros, amém ou não? Então maturidade não é falar difícil, maturidade é discernir o bem e o mal, como o próprio texto aqui está nos ensinando, é ter os nossos sentidos naturais e espirituais bem treinados pela prática. Algumas pessoas, por exemplo, não sabem discernir, está no ambiente, chega alguém e ela fica toda arrepiado. E ela não sabe discernir, o que é aquilo? O que é isso? Por que eu fiquei todo arrepiado agora? Pastor Isaías estava lá no estacionamento da sede, passou do lado de um carro e ficou todo arrepiado, só que já é maduro na fé. Quando ele ficou arrepiado, ele voltou. Tinha uma senhora dentro do carro e ele disse: eu te amarro em nome de Jesus. E ela manifestou lá dentro. Ser maduro é aprender a desenvolver sentidos naturais e espirituais. E nós crescemos nisso, nós desenvolvemos. Ninguém nasce sabendo isso. Ninguém. Mas todos nós podemos aprender. Precisamos ter um coração ensinável, dispostos a aprender isso. Amém ou não? Pois não tem homem que sabe tudo do Brasileirão, conhece tudo do Grêmio, do campeonato, isso, aquilo outro. Então tá, aplica a mesma lógica, a palavra de Deus e as coisas de Deus, e tu vai ver onde tu vai chegar. Às vezes nós nos interessamos por alguns assuntos, e aí estudamos, desenvolvemos aquilo. É isso, só muda o tema, muda o foco, coloca isso na palavra de Deus, na presença de Deus, e você vai ter um coração ensinável, você vai aprender as coisas de Deus, amém? Então esse treinamento acontece na prática da vida. O discernimento ele não nasce só de informação, ele nasce de uma vida diante de Deus, em cada decisão, em cada confronto, em cada tentação vencida, em cada perdão liberado, em cada ato de obediência, forma em nós uma sensibilidade a Deus cada vez mais apurada, amém? Agora, junto com o crescimento, e eu digo de novo, a expectativa do céu é que nós cresçamos, amém? Junto com o crescimento, nós recebemos também responsabilidade. Junto do crescimento, vem responsabilidade, mas não tem como fugir disso. O céu espera que nós cresçamos, amém? Quando crescemos, vem sobre nós responsabilidade. É inevitável. Quem recebe o alimento sólido passa também a carregar mais responsabilidade no reino de Deus. Tem um texto que está lá em Lucas 12, no versículo 48, também na parte final, que diz: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Por que isso? Porque quanto mais conhecimento de Deus você tem, quanto mais entendimento da palavra você tem, há sobre você uma responsabilidade, tanto de ensinar os outros aquilo que você aprendeu, como de viver uma vida agradável a Deus e ser um testemunho para as outras pessoas de quem Deus é.
É como o povo de Israel. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê como Deus era severo com Israel, como Deus era duro com Israel. Deus dizia: se vocês me ouvirem e andarem na minha palavra, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas se vocês me rejeitarem, se vocês desobedecerem, vocês vão ser espalhados, vocês vão sofrer o dano. E a gente via isso. O povo buscava Deus, era abençoado. O povo rejeitava Deus, vinha a guerra, eles eram levados a outros lugares, sofriam, viraram escravos e um monte de coisa. E a gente fica pensando: puxa, mas por que Deus era tão duro com Israel? Por um detalhe: Israel recebeu a palavra não através de uma pessoa, mas pelo ministério de anjos. Não sou eu que estou dizendo isso, Estevão fala isso em Atos, no seu testemunho. Quando Moisés está sobre o monte, ali estava a glória de Deus, a presença de Deus, anjos estavam ali. Ele recebe as tábuas da mão de Deus. Você entende como isso é glorioso, amém ou não? Mas você entende a responsabilidade, porque você recebeu um conhecimento que ninguém mais na terra tem. Então sobre você tem a bênção, mas também tem uma responsabilidade. Quanto mais você cresce, mais responsabilidade você tem sobre a verdade na tua vida. Amém? E aí olha que interessante, voltando ao texto, um pouquinho adiante, ali em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 7, diz: pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, e dá a colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, e logo será amaldiçoada, e seu fim é ser queimado. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem nem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Aqui os textos se conectam, né? O que nós lemos em Hebreus 5 e Hebreus 6. Porque esta chuva de Deus que vem sobre a nossa terra, a terra do nosso coração, ela é derramada. A graça de Deus é derramada. O amor de Deus é derramado. Amém ou não? Deus está derramando a sua palavra sobre nós. Só que tem um detalhe: à medida que Deus derrama da sua palavra, da sua graça e do seu amor, Ele espera uma colheita. Ele espera uma colheita. O que Jesus disse? Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, Deus espera uma frutificação a partir daquilo que Ele semeou. Veja a responsabilidade que nós temos com o nosso próprio crescimento, irmãos. É para isso que nós pastores trabalhamos, para o crescimento da igreja. Então veja, nós temos esta responsabilidade. Há uma chuva que é derramada e a terra absorve. Se ela responde com frutos, então ela é abençoada. Mas se ela responde com abrolhos e ervas daninhas, ela é inútil. Ela é inútil. Então isso mostra que o crescimento espiritual, a maturidade espiritual, não é só e não se trata só de receber, mas trata-se também de frutificar. Trata-se também de responder. Eu já fui cobrado por jovens, né, dizendo: eu venho aqui, eu não me sinto amado, essa igreja não ama, isso e aquilo. Tá bom, a gente talvez tenha que melhorar mesmo. Mas eu sempre respondo: e você? Você está amando as pessoas? Porque é fácil cobrar dos outros algo que não foi recebido. Mas será que nós esquecemos que nós também temos uma responsabilidade?
Ah, essa igreja é ruim, um monte de problema. Então nos ajuda a resolver os problemas. Remanga, manguinha, e vamos trabalhar junto. Porque a responsabilidade não é só minha, ela é nossa. Amém ou não? Ou na hora da bênção vai ser só eu que vou receber a bênção? Se a responsabilidade é só do pastor, na hora da bênção me dá a minha bênção. Dizia a música aquela, né? Me dá a minha bênção para depois subir. Me dá a minha bênção para depois subir. Quem é dessa época aí, diga amém. Olha aí, vocês são velhos, hein? Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Credo, essa é das antigas. Na hora da bênção, eu vou receber sozinho, então. Nós temos uma responsabilidade, irmãos, amém ou não? Crescimento, nos desenvolver em Deus, a graça, e isso é algo que eu faço uma reflexão. Eu jamais gostaria que a graça de Deus, que tem sido derramada na minha vida, fosse desperdiçada. Ela é preciosa demais para ser desperdiçada. Eu quero que a graça de Deus frutifique na minha vida. E Deus espera isso de cada um de nós, irmãos. Deus espera. Eu fico triste em às vezes ver isso, né? Falas, pessoas que hoje querem Cristo, querem ir à igreja, mas tudo tem que se amoldar a ela. Não entendemos que nós temos uma responsabilidade de servir, primeiro a Deus e depois uns aos outros. Será que eu vou estar sempre com vontade de servir? Nossa, acordei hoje com uma vontade de servir. Que vontade de servir hoje. Às vezes não, mas o maduro entende isso. Eu não vou porque eu estou com vontade, eu vou porque eu tenho um compromisso com Deus. Isso é um crente maduro, né? Vai ir ao culto, está cheio de quê? Brasileirão, passou a tarde vendo o jogo. Antigamente era o Faustão, agora não tem mais o Faustão, né? A tarde vendo bobagem, aí chega no culto, quer que o fogo desça. Será que a gente não tem uma responsabilidade juntos, irmãos? Nós fazemos o culto, não é o pastor e o pessoal, o time de louvor. Nós fazemos o culto, amém ou não? Nós fazemos o culto. Você já percebeu que quando a igreja ela entra, por exemplo, na canção, todo mundo começa a cantar e tal, o ambiente espiritual muda? Vocês já perceberam isso? Quando nós começamos a adorar a Deus, quando nós entramos juntos na canção, você ouve as vozes da igreja cantando, você percebe nitidamente o ambiente espiritual muda, irmãos. Por quê? Porque não é só eu que faço isso, nem o louvor, mas é todos nós juntos. Então nós temos que nos preparar para isso. Isso mostra crescimento espiritual, significa que nós temos uma resposta a dar para Deus, amém? Então a pergunta que eu faço para você, para mim também é: o que temos produzido com aquilo que Deus tem derramado em nossa vida, em nosso coração? Porque a resposta que damos, e quando crescemos, é uma fé viva, não é religiosidade, né? O Senhor ele não procura ouvintes emocionados, mas discípulos frutíferos. Ele não procura pessoas só que choram, que cantam. Pode chorar, a emoção faz parte, irmãos. Eu não sou contra isso, eu acho que quando nos emocionamos na presença de Deus, isso é bom, isso faz parte, mas nós não podemos achar que é só isso. E no dia que a gente não se emociona? Será que o culto daí foi ruim? Não para Deus. O pastor já falou aqui, né? Às vezes o culto que a gente achou difícil, pesado, foi o culto que nós morremos um pouco mais. Então para Deus não é isso. Ele quer ver em nós arrependimento onde havia dureza, perdão onde havia mágoa, santidade onde havia concessão e pecado, serviço onde havia acomodação, perseverança onde havia instabilidade. Isso mostra crescimento, isso mostra maturidade. Até quando você vai esperar algo acontecer sobrenatural para que não, agora eu vou me firmar, agora vai? Não espere nada, vá diante de Deus. Precisa de ajuda, peça ajuda a Deus.
mas não espere emoção. Seja um crente maduro, amém? Fala aí para quem está do teu lado, seja um crente maduro. Mas o que chama a atenção aqui é que depois dessa exortação, o próprio texto diz, no versículo 9: amados, mesmo falando dessa forma, eu faço minhas essas palavras, estamos convictos de que coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação, amém? Tem coisas melhores para nós, coisas de Deus, coisas relacionadas à salvação. Então, ao mesmo tempo que o texto ele é duro, ele também traz esperança. O evangelho é sempre assim: Deus faz a ferida, mas Ele mesmo cura. Ele bate, mas Ele traz bálsamo. Porque quando Deus bate, é a correção do Pai. Ele bate corrigindo, alinhando, e aí passa o óleo dele, passa a unção dele para curar a ferida. Eu vou dizer uma coisa para você: é muito melhor ser ferido por Deus e curado por Ele, do que ser ferido pelo mundo, pelo pecado e pelo diabo. Quando Deus nos fere, é para nos curar. Fere no sentido de corrigir, é para nos curar, amém? Então, eu creio que hoje o Senhor nos chama a avaliar o nosso crescimento, olhar para dentro do nosso coração. Talvez alguns ainda estão vivendo as primeiras experiências, e está tudo certo. Outros estão vivendo ainda tomando leitinho, quando o Senhor já os chamou para algo mais profundo. Talvez alguns tenham se tornado lentos para aprender, e não pela falta de oportunidade, né? Mas por uma falta de rendição, de humildade, de abrirem o coração, por preguiça espiritual, porque dá trabalho. Crescer em Deus dá trabalho, eu sei disso. O pessoal do louvor pode vir. Agora, a boa notícia, irmãos, é: o Senhor está nos chamando e está derramando graça sobre nós, amém? Então, a entrega, a rendição, a humildade é um caminho para a maturidade. Eu creio que o Senhor está chamando a sua igreja ao crescimento. A igreja no Brasil, a igreja em Viamão, a igreja no Rio Grande do Sul, a não ser uma igreja mimada, infantilizada, mas ser uma igreja madura, uma igreja que diante de questões complexas e difíceis, responde com graça, com sabedoria, com maturidade na presença de Deus. Eu sei que tem questões difíceis, eu sei que tem questões que nós não temos resposta imediata, mas aí o maduro, ele vai diante de Deus, ele busca em Deus sabedoria, ele busca em Deus entendimento. E eu creio que o Senhor está nos chamando então para esse lugar de crescimento. Ele quer nos desenvolver na fé, amém? Baixa a tua cabeça onde você está.